Oi, oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os modelos atômicos. Bom, a gente vai começar com a ideia do átomo proposta por Leucipo e Demócrito, iremos para o modelo da bola de bilhar de John Dalton, a descoberta do elétron e o modelo do pudim de passas proposto por J. J. Thomson, o modelo planetário e a ideia do nêutron proposto por Ernst Rutherford e o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é uma adaptação de Niels Bohr. Começando por Leucipo e Demócrito, Leucipo, que era mestre de Demócrito, em 450 a.C., eles propuseram a ideia do átomo, que seriam partículas maciças indivisíveis que formavam toda a matéria, como o próprio nome diz, onde A seria não e tomo divisível, sendo assim não divisível. Eles eram filósofos pré-socráticos e esses filósofos ficaram conhecidos por procurar a origem racional do universo e da natureza. Para eles, os átomos teriam formatos diferentes e esses formatos, quando reagrupados ou agrupados, formariam as substâncias. Sendo assim, era como se fosse a ideia de quebra-cabeça, onde um átomo ligaria no outro e assim as substâncias seriam formadas. E as características dessa substância, né, a característica física, se ela seria líquida, gasosa ou sólida, iria depender do formato desse átomo. Por exemplo, átomos arredondados, como o da esfera, formariam substâncias líquidas. Bom, agora a gente vai falar sobre o modelo da bola de bilhar proposto por John Dalton em 1808. Dalton seguia as ideias de Leucipo e Demócrito de que o átomo seria maciço e indivisível, porém agora ele seria uma esfera e não teria mais aquele formato cúbico ou de pirâmide ou qualquer outro formato, apenas seriam esferas. O que diferenciaria esses átomos na ideia de Dalton? Bom, para ele, as características que seriam distintas de um átomo para o outro seria a sua massa e o seu tamanho. Então, por exemplo, vamos associar o número da bola à quantidade de massa que essa bola teria. No entanto, enquanto as bolas de bilhar possuem todos o mesmo tamanho, o átomo de Dalton teria tamanhos diferentes. Para Dalton, o arranjo desses átomos formariam substâncias, assim como o Leucipo e Demócrito disseram, né? Já tinham proposto essa ideia. Só que agora, o rearranjo dessas substâncias formariam novas substâncias, né? O que caracterizaria as reações químicas, já que Dalton era um grande estudioso das reações químicas e do que acontecia quando misturávamos uma substância com outra. Então, pessoal, indo agora para o modelo de J. J. Thomson, né? Agora que a gente já viu o modelo de Dalton, a gente vai entender o que aconteceu com o modelo de Dalton para que ele não fosse mais aceito. Bom, o modelo de Dalton ele não descrevia as cargas da matéria, mesmo elas já tendo sido observadas por Tales de Mileto. E como podem ver, o modelo de Dalton durou cerca de 100 anos, já que o modelo de Thomson só foi proposto em 1904. Agora a gente vai entender o que aconteceu, né, o que Thomson descobriu para que o modelo de Dalton não fosse mais aceito. Thomson realizou um experimento da ampola de Crookes, né? E a ampola de Crookes é como se fosse essa ampola aqui que mostra no GIF abaixo, e ela era submetida a gases baixíssimos que teriam aqui dentro, e a temperaturas baixíssimas, né? Então, quando elas eram ligadas a alta voltagem, né, pelos eletrodos, no caso o cátodo e o ânodo, elas formavam esse raio catódico, que é o raio verde, que a gente pode ver aqui. E ele realizou vários testes, né, vários estudos com essa ampola de Crookes. E quando ele submetia essa ampola a um campo magnético, o que acontecia com o raio é que ele sofria um desvio para a placa de carga positiva. Então, isso caracterizava que esse raio era formado por partículas de cargas negativas, né? Então, ele comprovou que realmente a matéria, no caso, seria formada por cargas negativas. E por isso, um novo modelo teve que ser proposto. Essa carga negativa, proposta por J. J. Thomson, ela foi conhecida por elétron. E quando ele realizou cálculos, né, para obtenção da razão da carga e da massa, no caso a divisão da carga da partícula, que no caso seria o elétron, pela massa, ele descobriu que essa razão teria que significar uma partícula muito menor do que as conhecidas até então, que no caso era o próton. E aí ele precisou propor um novo modelo que descrevia esse novo modelo de átomo. E ele propôs que o átomo agora seria uma grande esfera, né, de carga positiva, que no caso seria o próton, que a gente conhece por próton, e ela não seria indivisível. Só que agora nela teriam pequenas partículas de carga negativa incrustada. Então agora ela também já não era maciça, já que outra partícula poderia estar incrustada nela.
E esse modelo ficou conhecido por modelo de pudim de passas. Agora, pessoal, indo para o modelo proposto por Rutherford, vejam que Rutherford propôs um novo modelo 7 anos depois do modelo de Thomson, né, que foi o modelo planetário. E uma característica que o modelo de Thomson tinha eram as cargas serem nulas, já que era uma carga negativa anulando com a carga positiva. O que aconteceu para o modelo de Thomson durar tão pouco, né? O que Rutherford descobriu que precisou ser proposto um novo modelo? Bom, Rutherford realizou esse experimento aqui, né? Uma demonstração do experimento real dele, onde havia uma placa de ouro que ia sendo bombardeada por núcleos de hélio, né? Ou seja, partículas alfa. No estudo de Rutherford, o que deveria ocorrer, dado o que sabia até então do modelo de Thomson? Esse feixe, né, essas partículas alfas, quando bombardeassem a placa de ouro, elas deveriam ser todas repelidas, né? Deveriam bater na placa e deveria voltar. No entanto, o que aconteceu foi, algumas partículas de fato eram repelidas, só que outras atravessavam a placa, o que não poderia ocorrer, já que a placa não tinha nenhum orifício por onde a partícula pudesse passar. E outras atravessavam, sofrendo até um certo desvio, né, que é como a gente pode ver aqui. E aí, então, Rutherford pensou, alguma coisa está errada no modelo de Thomson, ou seja, mais uma vez, estudos, né, comprovam que alguma coisa não está dando certo e que alguma coisa nova precisa ser formulada, né, como a gente vê atualmente até na ciência, e como sempre foi a ciência, e na capa. Bom, pensando nos resultados que Rutherford tinha obtido experimentalmente, ele propôs agora um novo modelo que pudesse justificar o que aconteceu. E agora, o modelo proposto por ele era totalmente diferente do que tinha sido proposto até então. Agora, o átomo não seria mais uma esfera maciça e indivisível. Agora, ela assumiria essa forma, onde no seu centro teríamos um núcleo, né, com carga positiva, e teríamos vários orbitais por onde a carga negativa ficaria situada. Esse modelo ficou conhecido por modelo planetário por conta de se assemelhar ao nosso sistema solar. Imaginemos que o Sol seja o núcleo positivo, né, formado por prótons, e os orbitais aqui, os planetas, seriam os elétrons, né, a nossa carga negativa. O que acontece é que, por estabilidade, né, alguma coisa teria que existir para que esse átomo ficasse estável. E Rutherford, então, teve a ideia de que provavelmente esse átomo teria uma carga neutra, com que fizesse que o átomo ficasse paradinho, estável, da melhor maneira possível, sem que ele eventualmente explodisse. Mas isso foi só uma ideia proposta por ele, né, e ele não chegou a realizar estudos, não chegou a propor um modelo que de fato possuísse essa carga neutra, já que até então ela também não havia sido descoberta. Então, pessoal, indo agora, né, para o último modelo desse vídeo, o modelo proposto por Niels Bohr em 1913, chamado de modelo atômico Rutherford-Bohr. Esse modelo recebe esse nome justamente por Rutherford ter sido mentor de Bohr e por Bohr aprimorar as ideias propostas por Rutherford, inserindo suas ideias frutos de seus estudos também. Bohr notou que os elétrons, né, localizados nessa eletrosfera aqui nesse orbital, eles em algum momento deveriam perder energia de movimento circular, ficando muito próximo do núcleo. Sendo assim, a ideia que Rutherford deu de que o núcleo deveria ser formado por uma partícula neutra foi muito fundamental, já que dependendo da energia que esse elétron tivesse ao atingir esse núcleo positivo, ele poderia muito bem explodir. E aí não faria sentido esse modelo. Então, ele desenvolveu um novo modelo, não só que tivesse essa partícula neutra que a gente conhece por nêutron, mas que também tivesse como característica os níveis de energia. E por que eles são importantes? Nos estudos de Bohr, ele notou que um gás, quando submetido a uma corrente elétrica, libera luz, que é mais ou menos o que acontece lá atrás no modelo de Thomson, naquela ampola de Crookes, onde a gente tem uma ampola com gás a temperatura muito baixa submetido a uma voltagem muito alta, né? Ele acaba liberando aquele raio catódico, ou seja, emite luz. Então, ele propôs que essa quantidade de energia que o elétron recebe ou perde deveria ser descrita por níveis de energia. E aí, no seu modelo, ele propôs esses níveis de energia, onde, dependendo da quantidade de energia que o elétron tivesse, ele estaria em um nível eletrônico. Então, por exemplo, quanto mais energia esse elétron tivesse, mais longe do núcleo ele estaria. E quanto menos energia, mais próximo do núcleo ele estaria, né? Como a gente pode ver. Esses níveis aqui, como
está demonstrando na imagem, eles estão aqui nível 1, nível 2, nível 3, e vai até o nível 7, né? E em ordem alfabética seriam o K, L, M, N, O, P e Q. Então, galera, esses foram os modelos atômicos do vídeo de hoje, e agora eu vou mostrar para vocês, né, uma indicação de simulação para aprimorar os estudos de vocês. É uma simulação do FET, vocês podem digitar no Google, por exemplo, FET, e entrar no site e utilizar essa simulação, que se chama Monte um Átomo, para vocês entenderem melhor como funciona essa questão dos orbitais, né, montando um átomo com um próton e nêutron no seu centro, colocando elétrons nos seus orbitais e vendo que elemento ele corresponde, né? E fazendo associação com o que vocês acabaram de estudar. Até notando a questão da carga resultante, que foi um debate, né? Foi muito discutido em vários modelos atômicos, principalmente do de Thomson até o de Bohr. Aí, como vocês podem ver, vocês podem brincar, né, criar um átomo, igual a imagem mostra, um átomo de hélio com 2 prótons, um nêutron no núcleo e 2 elétrons em suas órbitas. Aqui a gente consegue ver que a carga resultante nesse átomo, né, de hélio, um átomo neutro, é 0. E aqui tem um número de massa, que, como vocês podem ver, é a quantidade que tem no núcleo. E vocês podem explorar o quanto quiser, podem localizar na tabela periódica um átomo específico, por exemplo, e tentar reproduzi-lo, como ele seria a estrutura desse átomo. Outra simulação é chamada de modelos do átomo de hidrogênio, que vocês também localizam no FET. Nela, vocês têm vários modelos aqui apresentados, né? Tem o modelo sistema solar clássico, que no caso é o modelo planetário de Rutherford, tem o de Bohr, e vai ter 2 modelos extras, chamado de de Broglie e modelo de Schrödinger, que vocês podem ver também, não foi abordado nesse vídeo, mas vocês podem brincar. Vocês podem pegar, né, o modelo atômico que vocês querem estudar, ativar o canhão e ver o que ocorreria para cada modelo, né, e até fazer um estudo sobre o porquê que esses modelos não deram certo, ou o que aconteceu, né, durante a evolução, constatando até o que foi abordado nesse vídeo. E esse é o nosso primeiro vídeo, né, de uma sequência. Espero que tenham gostado. Até a próxima.